Muito obrigada, Luciene. Eu quero dar bom dia a todas, todos e todes presentes aqui nesse plenário e quem nos acompanha virtualmente. E quero, antes de qualquer coisa, me solidarizar à deputada federal Marina Silva, né, que ontem sofreu uma hostilização em São Paulo, né? Não é a primeira vez que ela é vítima de grande violência, lógico, por parte de homens que não aceitam mulheres ocupando espaços de protagonismo na política. Então, fica aqui a minha solidariedade à deputada. Bom, eu quero agradecer à deputada Luciene Cavalcante por essa atividade, por essa audiência pública de extrema importância para todos que acompanham os ataques sofridos pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, historicamente, ela tem se colocado para mediar capital, a luta entre o capital e o trabalho, né? Então, historicamente, ela tem, ao longo de sua existência, em vários momentos, se posicionado a favor do trabalhador, reivindicado para si esse papel de protagonista e feito justiça social, trazendo dignidade da pessoa, e feito também, desempenhado um importante papel com relação ao desenvolvimento do país, né, dos valores do trabalho. Então, diante disso, é uma justiça mais acessível à população, principalmente à população mais carente, que, como já foi pontuado aqui, leva a sua demanda à Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem, ao longo desses anos, sofrido grandes ataques, né? O professor Carlos Gianazzi acabou de dizer, a Fernanda também colocou, que em 2017 passamos por uma reforma trabalhista que atacou duramente a CLT com a falácia de que seriam criados milhões e milhões de empregos. Esses milhões e milhões de empregos não vieram, mas o que, na verdade, queriam era, mais uma vez, fazer com que a Justiça do Trabalho sofresse um ataque e morresse. Né? Num primeiro momento, houve uma redução do número de processos, como também já foi pontuado, porque, sim, houve uma dura e grave ameaça ao trabalhador que não deveria procurar a Justiça do Trabalho e levar as suas demandas. No entanto, logo após o período da pandemia, houve um crescimento muito grande dessas demandas e que, atualmente, o TRT2 de São Paulo teve, no último ano, quase 1 milhão de processos. A professora Luciene Cavalcante trouxe aqui, nos seus dados, a questão das varas, né? Em São Paulo, dados de 2024, né? Ela trouxe aqui 4 varas especificamente. Luciene, há pouquíssimo tempo, a questão de 2 meses, né, Camila? 3 meses, muito, mas muito recentemente, o número de servidores foi diminuído em todas as varas do TRT2. Né? Então, esse percentual aqui exatamente, só que foi ampliado para um número muito maior de varas. Então, um número muito maior de varas estão com um percentual infinitamente menor do que esse número recomendado pelo CNJ. Porque, como não há nomeações, sob a alegação de não haver orçamento, de não estar contemplado na LDO, o orçamento para essas nomeações, retira-se servidores das varas para se levar para esses
11 novos gabinetes que foram recentemente criados. Então, só para esses 11 novos gabinetes, precisaria de cerca de 90 nomeações, o que não ocorreu. Então, o que acontece? Amplia-se a estrutura da Justiça do Trabalho, mas, no entanto, não se coloca na lei orçamentária a previsão para novas nomeações. Temos aí uma comissão de aprovados, com mais de 5.000 aprovados, né? E um quadro deficitário no TRT2 de São Paulo de 488 vagas e não se faz nenhuma nomeação. Isso significa levar ao adoecimento e fazer com que aqueles e aquelas que estão na linha de frente, movimentando a Justiça do Trabalho, fazendo uma defesa diuturna da Justiça do Trabalho para prestar um serviço à população, ao trabalhador e à trabalhadora, à empresa, né, garantir segurança jurídica a toda a sociedade, significa você colocar esses trabalhadores e essas trabalhadoras num estrangulamento da sua saúde física e mental, como também está colocado aqui, diante do número de processos para cada um, mais de 500 processos. O grande gargalo da Justiça do Trabalho tem sido a fase de execução, né? Então, está aqui Camila, que é servidora da Justiça do Trabalho, e há de concordar comigo que o grande gargalo está na fase de execução, que leva meses e que são processos extremamente volumosos e extremamente trabalhosos, em que os oficiais de justiça vão muitas vezes atrás da empresa e não localizam, vão fazer penhora e avaliação de bens das empresas e não localizam. Esses mesmos oficiais de justiça que estão num número muito reduzidos e com o seu trabalho muito precarizado. Então, quando a gente fala de orçamento da Justiça Federal, a gente não pode, da Justiça do Trabalho, a gente também não pode esquecer do projeto de lei que tramita nessa casa, o 8307 de 2014, que se encontra na Comissão de Finanças e Tributação para a criação de cargos. É importante a criação de cargos para a Justiça do Trabalho. Há muitos cargos em todos os TRTs, cargos vagos, mas eles, além de não colocar na previsão orçamentária, há também a necessidade de se criar mais cargos. Cargos como médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho. Então, essa necessidade não só da previsão orçamentária, mas também da criação desses cargos dentro da estrutura que se torna cada dia maior. Em São Paulo, além dos gabinetes, foram criadas as novas varas, 18 varas, sem que haja uma previsão de quando serão nomeados os novos e as novas servidoras. Então, essa audiência tem que ter uma visibilidade grande, e é uma pena que tenha tão poucos parlamentares aqui presentes ou mesmo acompanhando essa audiência pública de forma virtual, porque eles precisavam ouvir o que nós temos a dizer, para que eles também possam fazer a defesa da Justiça do Trabalho, que é quem leva a justiça aos seus eleitores. Estamos em um período eleitoral e muitos deveriam estar ouvindo tudo o que está sendo dito aqui e fazer a defesa da Justiça do Trabalho, do trabalhador, da valorização da Justiça do Trabalho como uma forma de se fazer justiça social.
eu gostaria de pontuar uma coisa aqui. São Paulo é chamado nacionalmente como a locomotiva do país. Então, eu tenho um questionamento a fazer ao atual presidente do TRT2, o doutor Valdir Florindo, que não está presente e não indicou ninguém para representá-lo nessa audiência. Doutor Valdir, e também a futura presidente do TRT2. O que o TRT2 tem feito ao longo da sua história e fará em defesa da classe trabalhadora para fazer com que os valores da justiça social, para que diminua as desigualdades sociais, preceitos constitucionais sejam efetivamente implementados em nosso país. Nós não podemos ter princípios apenas na Constituição e não podemos ter princípios apenas na sua formalidade. O TRT2 deve fazer cumprir a Constituição Federal, os princípios constitucionais e a consolidação das leis trabalhistas. É fundamental que o TRT, seu atual presidente e a futura presidente trabalhem por mais orçamento na lei de diretrizes orçamentárias. É essencial que haja urgentemente a nomeação desses aprovados e que se trabalhe pela aprovação do PL 8307 de 2014. Muito obrigada.